que hoje nós fizemos uma das discussões mais importantes aqui no Senado da República. Aliás, debate esse que, de certa maneira, a gente vem provocando desde que aqui eu cheguei, e debate que faço, inclusive, desde que a época era deputado. Só que com uma diferença. Aqui no Senado nós temos a prerrogativa de parte disso que eu estou me referindo, que é exatamente o Pacto Federativo, através das resoluções, a prerrogativa da aprovação de matérias que têm a ver exatamente com o interesse de estados e municípios, e particularmente, inclusive, o nosso papel na representação dos estados. Mas esse é um debate que eu continuo aqui com as minhas críticas a essa postura do Parlamento. Todas as vezes que nós debatemos temas que têm a ver com reestruturação do serviço público, temas que têm a ver com a questão tributária, temas que têm a ver com a própria condição para investimento por parte de municípios e estados, a gente sempre trata isso com uma dose, eu vou chamar de paciência, para não ser mais agressivo. Às vezes votamos coisas aqui na velocidade da luz. Às vezes votamos coisas aqui, quando vou para casa, eu até boto a cabeça no travesseiro e me pergunto que mal que a gente fez contra alguém, porque eu não sei o resultado daquilo que nós votamos aqui, se efetivamente servirá para ajudar ou para piorar a vida das pessoas. Até porque muita gente tem a compreensão de que um parlamento funciona se ele votar todo dia, como se fosse uma fábrica de sandálias. Consequentemente, aí eu me lembro de um comercial que, fazendo críticas a uma concorrente de sandália, dizia o seguinte, de fábrica de sandálias, é que umas soltavam as tiras e outras deixavam mau cheiro. Então, portanto, um parlamento não pode se basear nem na produtividade, tendo claro isso a partir do que se chega ao plenário, nem tampouco nessa coisa de que nós temos que votar a partir de uma lógica de sempre olhar o outro lado e não olhar a sociedade. Olhar o outro lado, eu me refiro, inclusive, ao Executivo. É claro que nós temos a responsabilidade aqui do debate sobre as questões das contas públicas, sobre o que é o orçamento, temos responsabilidade no que diz respeito à estrutura, inclusive de custo e custeio, mas também nós temos a responsabilidade na busca da verdadeira reestruturação das estruturas públicas, visando atender aos cidadãos. E falo isso, meu caro Zezé Perrella, por conta da situação que a gente encontra hoje, ou seja, municípios e estados não sabem, inclusive, se terão condições de pagar as suas folhas de pagamento. Não sabem, por exemplo, como planejar para os seus próximos 4 anos, particularmente até os estados e a União, que tem a obrigação de fazer isso esse ano, preparando o seu plano plurianual, e não sabem também até como é que vão arcar com as principais despesas e chamadas despesas essenciais na área da educação, da saúde, da segurança, enfim, do atendimento à população. Aqui nós fizemos pouco debate até, e eu falo isso, em relação a essa questão da estruturação do serviço público. Talvez tenhamos enfrentado um pouco essa lógica desse debate quando começamos a discutir a PEC 63, que tratava da questão da carreira, ou melhor, da remuneração na carreira do judiciário, particularmente dos juízes. Depois, uma leitura completamente atravessada, a gente olha o gasto para depois olhar a eficiência. Discutimos um pouco isso aqui quando chegou o Mais Médico, mas ainda eu continuo com um pé atrás, porque a gente fala muito em Mais Médico, mas a gente aprova uma série de matérias aqui, permitindo que hospitais, postos de saúde, coisa do gênero, isso possa ser feito sem que necessariamente eu garanta um médico lá na ponta. Ou seja, não há carreira médica. Depois adentramos aqui de forma, eu diria, sempre atravessada, e aí só se faz a crítica no custo, não se faz o verdadeiro debate na estruturação do serviço,
nessa questão de salário de servidores públicos ou a reestruturação de carreiras, um debate que, aliás, eu me recordo aqui desde 1998, quando nós começamos a debater a reforma administrativa, depois em 2002, no final do ano 2002, quando do ritual de passagem do governo Fernando Henrique para o governo Lula, em que eu tive até a oportunidade de participar ativamente desses debates. E todas as vezes que a gente coloca a importância de discutir a partir do serviço público para chegar na estrutura de salário, a gente sempre é tido como que é um debate que nós estamos fazendo para entender a proeza e a natureza das corporações. Eu não tenho nada contra as corporações e acho um absurdo alguém falar que uma corporação, quando ela se mobiliza buscando o salário. Corporação que não se mobiliza buscando o seu salário é corporação que não se respeita. Eu sou contra os debates aqui das corporations, das corporações não. Quer dizer, na hora que há uma corporação de interesse do capital, pode. Na hora que é uma corporação de interesse do trabalho, não pode. Então, portanto, eu acho que corporação que se respeita tem que debater. E o debate que a gente tem chamado, esse assunto, é o debate para a gente entender por que é fundamental você ter uma estrutura do judiciário capilarizada no Brasil. A justiça no Brasil é para pobre, não é para rico. Só que a justiça não chega nos rincões desse país. Então, portanto, reestruturar esse setor é fundamental para que você possa atender os mais pobres. Se a gente chegar em qualquer esfera do judiciário, nós vamos encontrar, Paulo Paim, o maior volume de reclamação tem a ver com a previdência. E não é previdência de rico. Eu estou falando de previdência de pobre, Paulo Paim. É previdência do cara do salário mínimo, ou do antigo cara do Fundo Rural. Ora, se eu não tenho uma Justiça Federal, se eu não tenho um Ministério Público, se eu não tenho a estrutura capilarizada no país, é natural que esse sujeito seja um sujeito limado nessa estrutura. Até porque esse que é o menor, não tem a menor condição, meu caro Paulo Paim, de ter os melhores advogados em Brasília, para num grau de recurso, vir aqui buscar o resultado da correção de sua aposentadoria ou até o acesso a essa aposentadoria aqui no Tribunal Federal ou até em determinadas instâncias as ações trabalhistas no TST ou coisa do gênero. Então, portanto, esse debate é um debate da estruturação do Estado. Agora, um Estado que acha que vai ter a estrutura de segurança, a estrutura do Judiciário e Ministério Público e a estrutura da saúde com profissionais ganhando migalha, então esse não é o Estado que nós estamos estruturando para atender a população. Um Estado precarizado não é um Estado que vai prestar o bom serviço. Não é o belo serviço, é o bom serviço. Então, portanto, isso é prioridade. Aí, quando nós vamos fazer esse debate, começam a vir a história exatamente da questão da capacidade do Estado honrar essas questões. Ora, o Estado só vai poder arrecadar mais, na medida, inclusive, que as instituições funcionam na agilização, inclusive, dos seus processos. Quantas causas, meu caro Paim, se arrastam na estrutura do judiciário? Eu me lembro que meu pai, eu muito menino, meu pai abriu uma querela com a Rede Ferroviária Federal, meu pai era ferroviário, e naquela época meu pai questionava a tal opção do FGTS. Ali na virada de 67 a 71, quando instituíram a história do FGTS. E meu pai era não optante. E de lá para cá, meu pai abriu uma dezenas de questões contra essas coisas, as suas etapas, como ele chamava, hora extra, enfim, e até a questão do seu salário. Meu pai morreu em 1999, portanto, já tem muito tempo. E eu tenho hoje, inclusive, acompanhado diversas ações que minha mãe não teve a oportunidade ainda nem sequer de receber. Minha mãe é uma senhora de 90 anos. Isso é o quê? Aí eu vou botar a culpa na justiça? Não, não é a culpa na justiça. O problema é que o judiciário, nós temos uma divisão de trabalho que é completamente inconcebível com o volume de processos que chegam na justiça. Então, portanto, fazer esse debate é um debate preponderante.
Não é só a questão de dizer, porque os servidores do Judiciário, do Ministério Público, da Receita Federal, do Banco do Brasil, estão com seus salários defasados. Não é só isso. É exatamente você ter a condição de repor isso, que é natural, todo mundo tem direito à reposição de perda, mas você ter também ajustado essas estruturas profissionais que possam receber de acordo com aquilo, inclusive, para o qual nós estamos apresentando enquanto proposta de funcionamento das instituições. Então, portanto, nós precisamos acabar com esse mito. Toda vez que vai discutir isso aqui, não pode, o Estado brasileiro está quebrado, tem problema, tem não sei o quê. Então, mas só está quebrado para discutir esse lado. Só quebra na hora de discutir a aposentadoria, só quebra na hora de discutir a questão do reajuste do salário desses servidores. Então, assim, é estranho. Nós aprovamos aqui, no período passado, portanto, nos 4 primeiros anos do nosso período aqui no Senado, meu caro Paulo Paim, mais de 24 medidas provisórias. E agora o próprio governo está fazendo uma discussão de rever aquilo que foi apresentado enquanto proposta para o crescimento. Ou seja, ali era desonerar, agora é voltar a onerar. Então, sim, o cálculo foi feito de forma errada, da máquina pública. A gente discutia essa semana aí a relação do Banco Central nas fronteiras, a Receita Federal nas fronteiras. Como é que pode um Banco Central, meu caro presidente dessa sessão, meu caro Perrella? Como é que o Banco Central, você nem sabia que a ação do Banco Central no Acre é comandada pelo Banco Central que fica em Belo Horizonte? Pode funcionar um negócio desse? Eu pergunto a Vossa Excelência, em todos os Minas tem mais de 800 municípios. Todos os municípios de Minas têm uma estrutura do Judiciário, do Ministério Público, condizente com a necessidade, com a demanda que se apresenta em cada canto? Não tem. Não tem. Então, sim, eu estou falando dessa estruturação. Capilarizar a justiça não é só para fazer de conta que tem a justiça em tudo quanto é canto. Capilarizar essas estruturas é para atender, e para atender bem. Portanto, para solucionar os problemas. Então, esse é um debate que todas as vezes que a gente entra nesse terreno, aí amanhã vai vir resposta, depois de amanhã nós vamos discutir, nós estamos vendo, estamos isso. Só que eu, por exemplo, me recordo, estou fazendo esse debate aqui no Congresso Nacional desde 1998. Desde 1998. Nenhum governo, portanto, não é prerrogativa desse no passado, nenhum governo topa botar o dedo na ferida. Recentemente nós aprovamos aqui medidas provisórias em relação ao povo da Polícia Federal. Aí tivemos que conviver com duas. Uma para os agentes, outra para os delegados. Na Receita Federal, a mesma coisa, uma para os analistas, outra para os auditores. Aí enfrentamos o problema aqui do PL 28 para a questão dos servidores da Justiça. Agora o 41 para o pessoal do MP. Então nós vamos o tempo inteiro sem a gente botar o dedo na ferida. Por que é importante essas estruturas? Isso não pode ser tratado como o patinho feio das contas públicas. Isso não pode ser tratado como algo que é nefasto para a organização do Estado. Na minha opinião, esses órgãos são preponderantes. E esses órgãos não vão executar os seus trabalhos a partir só da cabeça de quem comanda. É a partir da cabeça, ou melhor, das mãos, das pernas e do ação de quem toca esses órgãos, que são exatamente os seus servidores. Então não é um debate de corporação. Para com essa conversa boba de que as corporações, volto a dizer, corporação que se respeita, se defende. Portanto, essa é uma área que a gente tem que entender como serviço público, como prioridade. Essa é a tarefa do Estado. Essa é uma tarefa que não dá para o Estado dizer, eu estou saindo para passar para a iniciativa privada. Legal, eu agora vou terceirizar a ação do Ministério Público. Agora está na hora de terceirizar a ação do Judiciário. Terceirizar a ação da Receita. Pode fazer isso? Então vamos parar desse tipo de discussão, vamos fazer o debate com profundeza das coisas. O debate, inclusive, com o critério, com o papel de Estado. O que a gente quer dessas instituições. Entendo mais claro ainda que essas instituições são instituições de Estado e não instituições de governo. Governos passam, o Estado é permanente. Aqui, inclusive, a gente passa também, mesmo tendo mandato de 8 anos.
Graças a Deus que esse negócio também tem isso, porque senão o cara ficava aqui eterno. Aí nós estávamos fritos. Então, portanto, eu acho que esse é um debate importante. E é por isso que nós fizemos essa conversa hoje de manhã, para discutir, por exemplo, como é que a gente ajusta agora as contas de um país buscando o Pacto Federativo. Nós estamos fazendo esse debate na comissão lá, que eu tenho a oportunidade de presidir com o meu companheiro Fernando Bezerra, relator, e a minha companheira Simone Tebet como vice-presidente. Ora, não tem como eu fazer Pacto Federativo se não imaginar, por exemplo, que os estados vão ter recursos também para organizar os seus serviços. Porque se for só, senadora Simone, eu vou botar dinheiro só para fundo, aí botaram um izinho lá, viu, senador Omar? Botaram um izinho, Fundo de Desenvolvimento e Infraestrutura. Aí, meu amigo, se o Estado vai ficar pensando só em viaduto, pontes, estradas e não sei o que e tal, eu quero saber depois como é que vai botar o guiso no rabo do gato, para bancar a conta lá dos servidores que vão ter que estar na ponta prestando o seu serviço. É fundamental reestruturar esse Estado. A unificação de CMS é algo importantíssimo. Esse é, inclusive, o melhor aspecto para a gente responder nesse momento de conjuntura, meu caro senador Requião. Vossa Excelência foi governador. É importante, mais importante do que as medidas provisórias que chegaram aqui com a história de ajuste, porque ela é, inclusive, essa unificação, o caminho da consequência. Mas isso não pode ser, né, um samba de uma nota só. Portanto, tem que ter a unificação das alíquotas? Tem, mas tem que ter os fundos. Aí tem que ter a regra para que esses fundos funcionem, tem que ter a garantia do repasse dos recursos. Tem que ter, inclusive, a fonte. Onde é que nós vamos buscar? O que é que vai abastecer esses fundos? Porque criar fundo, aliás, tem fundo para cá e fundo para lá. É fundo de desenvolvimento, é fundo de não sei o quê, é fundo constitucional, é fundo daqui, fundo de não sei de onde. É fundo de universalização, que nunca saiu do papel. A universalização, mas o dinheiro entrou, e muito, por sinal. Então, portanto, eu acho que esse tema é importantíssimo. Reconheço que a gente até tem que acelerar o processo, mas entre acelerar o processo e calçar essas condições, votar isso de maneira, inclusive, encaixada, organizada, tendo claro, eu vi todo mundo reclamar, aliás, a gente vivia falando isso o tempo inteiro e tal, mas hoje todo mundo verbalizou. Todo mundo clama por uma peça constitucional que dê essa garantia. Por isso que nós esperamos até sair a medida provisória, para a gente olhar com cuidado essa questão da proposta dos fundos, e inclusive de forma responsável, meu caro Blair, a gente vincular essas questões, calçar isso e permitir efetivamente que isso seja feito. E mais, até como nós propusemos ao ministro Levi, da proposta, inclusive, que foi oriunda da CPI, patrocinada pelo senador Randolfo, na questão de captação de recursos a partir do que será repatriado, dessa operação, eu diria, daquilo que foi lá para fora, nós achamos que tem que aumentar um pouquinho. Então, da parte que vai para o imposto de renda, já que uma parte expressiva, ou seja, 50% vão para estados e municípios, nós queremos, da outra parte, engordar um pouquinho esses fundos. Portanto, é uma garantia de que nós vamos ter recurso. Não vai ficar à mercê do orçamento da União, para de ano em ano, igual a Lei Candir, a gente ter que colocar no orçamento e ter que depois fazer todo o caminho para que isso, de forma não contingenciada, possa ser pago. O que não aconteceu anos e anos a fio. Eu me lembro, senadora Simone, que eu, desde que cheguei aqui, eu sempre me envolvi muito com planejamento, portanto, até pela característica da minha profissão, da minha atuação profissional, e eu fui destacado, na época, na Câmara dos Deputados, pela liderança do PT, para trabalhar na questão do orçamento e planejamento. Então, desde o governo Fernando Henrique, que eu chegava lá na comissão do orçamento e brigava ali as madrugadas inteiras tentando garantir a Lei Candir. Aí, quando chegou a partir de 2013, eu digo, bom, agora a gente vai ter um alívio. Mudou o governo, vamos ver se vai mudar a cabeça. Mudou o governo, mas nesse particular, as cabeças até mudaram, mas o conteúdo das cabeças continuava o mesmo.
Então, portanto, passei madrugadas e madrugadas a fio na comissão do orçamento, tentando encaixar a Lei Candir para pagar. E fazendo, inclusive, a defesa do meu Estado, que não é o maior beneficiário da Lei Candir, mas recebe uma soma razoável, a Bahia. Então, portanto, essas são as questões que eu acho que a gente tem que olhar. Então, nós não estamos tratando aqui essa coisa do Pacto Federativo só como modismo. A estrutura que nós estamos discutindo do Pacto Federativo é exatamente para a gente ter algo realmente com espinha dorsal, para a gente estruturar isso de maneira que a gente tenha a capacidade de honrar os compromissos em estados e municípios e, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de apostar na política de desenvolvimento econômico local. Esse é o objetivo. Pensar em planejamento econômico e não só em orçamento. Aliás, senadora Simone, tem uma coisa que eu sempre chamo a atenção, a ditadura militar. A ditadura militar. No decreto 200, quando tratava do orçamento, chamava de orçamento-programa. Mas todo mundo só trata orçamento como uma, caixa registradora. É número para cá, número para lá. A capacidade de, por exemplo, juntar o orçamento ao PPA é um negócio difícil. Eu fui relator do PPA em 2011. Recebi 3.000 emendas para criar mais 3.000 projetos. Eu falei, tá doido? Isso é um orçamento aqui só mais 3.000 programas? Para quem executar isso? Quem tem 3.000 prioridades não vai executar uma. O PPA saiu daqui do Congresso Nacional com 65. Apanhei mais do que Malavé para largar o mofo. Porque toda a Assembleia que eu ia para fazer a discussão do PPA, o senhor não quer botar isso, não quer botar aquilo, meu irmão, eu não quero botar mentira no PPA. Essa é a diferença. Então, portanto, a proposta do Pacto Federativo é para isso, para a gente tentar criar as condições para estruturar toda uma política nesse país. Permitir crescimento, permitir alternativa, permitir aos estados que possam gestar e tocar as suas finanças, sair dessa condição de pires na mão, de ter que ficar correndo esplanada de ministério, para ficar aqui ouvindo, ou então dando uma de sim, senhor, sim. O que todo mundo reclama lá fora é que basta o governo liberar a emenda, as casas votam. Por isso, porque você cria uma situação de dependência do Planalto Central. Essa é a questão central. O Pacto Federativo é, na realidade, uma estruturação para você dar autonomia, independência e condição efetiva de funcionamento de estados e municípios. Uma parte a senadora Simone, depois o senador, meu querido senador Blaio Maja. E eu também. Obrigado, senador Walter Pinheiro. Primeiro, dizer que eu tenho uma alegria muito grande em tê-lo como meu presidente da Comissão Especial do Pacto Federativo. Me dá tranquilidade que esta casa não vai aprovar nada de afogadilho, que vai ter responsabilidade de tratar o assunto com a responsabilidade que a questão merece. Nós não estamos falando de pouca coisa. Nós estamos falando de tentar igualar este país tão desigual regionalmente. Nós estamos falando de uma política nacional de desenvolvimento social e econômico das regiões brasileiras. Somos um país de dimensão continental, com diversidades em todos os sentidos. Os problemas mais agudos do Nordeste na área do analfabetismo e da educação, os problemas de saúde pública que assolam todos os estados brasileiros, cada região tem a sua particularidade. Quando nós estivermos falando de reforma tributária, nós temos que levar isso em conta. E o que me deixou preocupada hoje, quando acordei pela manhã e abri o jornal, foi que o Senado, foi a intenção de alguns senadores de tentar votar em regime de urgência o projeto de resolução número 1 do Senado, que trata da unificação da alíquota de ICMS. Eu não estou dizendo que sou contra o projeto de resolução, mas esse projeto, que poderia ser traduzido como uma micro ou pequena reforma tributária, porque faz uma reforma tributária também só na área dos impostos estaduais, não mexe nos impostos federais, portanto, para mim, ela não é uma reforma tributária na sua totalidade, quando a maioria dos impostos desse Brasil, do povo brasileiro se concentram na mão da União, na ordem de mais de 57%, mas, enfim, quando eu vi a notícia veiculada no jornal de grande circulação desse país, que alguns senadores tentariam aprovar em regime de urgência o PRS número 1, imediatamente eu liguei para Vossa Excelência. E Vossa Excelência me tranquilizou.
quando disse, depois que participou da reunião dos líderes, e disse: nós não vamos aprovar o projeto de resolução sem antes votar uma série de outros projetos que tramitam nossa casa. Para podermos unificar a alíquota de ICMS, temos que primeiro ver essa medida provisória, que eu peguei aqui agora, acabei de receber, ela foi publicada hoje no Diário Oficial. Afinal, do que nós estamos falando quando fala de arrecadar, através de uma multa, essa repatriação de recursos enviados irregularmente para o exterior? Nós estamos falando de que valores? 50 bilhões? 100 bilhões? Essa multa será do quê? De 10%, 17,5%, como diz? Aqui fala que o valor total a ser repassado para os estados não passa de 1 bilhão ao ano. É de 1 bilhão ao ano por estado ou de 1 bilhão ao ano para todos os estados da Federação Brasileira? E aí segue afora. Portanto, eu quero dizer a Vossa Excelência, agradecer a Vossa Excelência, porque eu sei que a sua voz foi fundamental no sentido de termos cautela. Nós temos pelo menos até 31 de dezembro deste ano para votar a convalidação dos incentivos fiscais que está na Câmara, que é fundamental, a medida provisória que tem que ser convertida em lei, com todas as alterações necessárias para dar tranquilidade aos estados, o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, porque ali trata das diretrizes, metas, estratégias fundamentais para podermos continuar avançando no desenvolvimento do interior desse país, a própria PEC da repatriação, que vai regularizar e regulamentar a medida provisória, mas principalmente uma fala de Vossa Excelência me tocou e eu agradeço a parte, embora estou me estendendo demais. Quando Vossa Excelência disse, e esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional vai ser só para infraestrutura, será que é de ponte, apenas de ponte, de asfalto, de estradas duplicadas que o povo brasileiro no interior desse país precisa? Será que este fundo vai ser suficiente para cobrir os inúmeros empregos que deixarão de ser gerados pelas indústrias que deixarão de ir para os estados que hoje dão incentivos fiscais? Então, eu deixo essas dúvidas para comungar com a opinião de Vossa Excelência. Não precisamos ter pressa, precisamos avançar sim, mas com responsabilidade. Senador Blaio. Senador Pinheiro, parabéns pelo seu pronunciamento, sua reflexão. Embora eu tenha que discordar da minha colega senadora que está chegando na casa, né, esse ano, e chegando não significa que não tenha conhecimento, né? Tem muito conhecimento da matéria, tem estudado muito, mas nós que estamos há mais tempo aqui, senadora Simone, temos essa discussão pela proa, né, pela frente, há muito tempo, né? E lembro-me quando ainda era governador, de 2003 a 2010, é uma matéria muito discutida. O ex-presidente Lula, por 2 ou 3 vezes, chegou a vir aqui com os governadores, trazer um projeto de reforma de ICMS. Enfim, as coisas não andaram porque faltavam alguns elementos, né? E o elemento principal sempre foi essa questão do fundo de compensação, ou um fundo de segurança e um fundo de investimento, tá? Nesse momento, se apresentam essas condições. Então, assim, eu às vezes, já falei aqui outro dia, num pronunciamento, eu me preocupo muito aqui no Senado quando as matérias chegam e, de certa forma, quando elas chegam, elas assustam as pessoas, porque nós temos que decidir. Mas decidir é necessário, decidir é importante. Talvez, sim, um pouco mais de prazo, 1 semana, 2 semanas, 15 dias, não sei, mas nós não podemos tirar de pauta esse tipo de decisão, porque há 2 anos atrás essa resolução estava aqui, 1 ano, 2 anos atrás, estava na boca para sair, aí por um motivo ou outro não acabou saindo. Então, acho que nós temos hoje a condição, participei hoje de uma reunião longa, ontem tenho participado de várias reuniões sobre essa discussão, junto com o senador Walter e outros também, mas a ideia é que nós possamos aproveitar as condições que estão sendo criadas, o alinhamento de astros, se posso chamar assim, né? Onde tem um fundo e aonde, veja bem, tem uma possibilidade de recursos. Ninguém do governo e ninguém de nós tem a certeza absoluta que esses recursos dos juros e das multas, melhor dizendo, do imposto de renda e das multas
que vão ser cobradas da repatriação dos recursos financeiros que estão fora do Brasil, que eles serão suficientes, mas eu acho que eles são o início, eles são um caminho. E nós não devemos abrir mão dessa possibilidade de colocar em andamento essa reforma. Minha querida senadora, em 2004, se não me engano, quando nós começamos a discutir também essa questão de reforma, o Estado de Mato Grosso perdia 400 milhões de reais por ano. Por ano. Pelo menos nós achávamos e dizia, perde 400 milhões. Então, não tinha como votar um negócio desse. Aí entrou em processo as notas eletrônicas, e a gente começou a perceber que os números que nós tínhamos não eram tão certos. E hoje nós temos condições de dizer pelo Estado de Mato Grosso que as perdas ocorrerão, mas elas serão mínimas perto do avanço que a sociedade terá como um todo. Então, nós não podemos, eu acho, eu como mato-grossense, como representante do meu Estado, que poderá perder 30 milhões, 40 milhões, 20 milhões por ano, de nós travarmos uma discussão dessa. Não podemos travar uma discussão dessa. Ela tem que ser avançada e terá um fundo, né, e esse fundo vai ser responsável por qualquer falta de recursos dos estados, e por isso que nós devemos avançar. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso, pela reflexão, e dizer assim, tomar decisões é difícil, fazer mudanças é difícil, quebrar paradigmas é difícil, mas essa é a nossa função. Nós temos que experimentar, não podemos ficar parados. Agora, concordo com a senadora Simone, se precisamos mais 30 dias, então é 30 dias, mas no final dos 30 dias vamos chegar aqui e vamos votar. Não podemos esperar para o ano que vem uma mudança dessa. Muito obrigado, senador. Permite a parte, senador Walter. Quem está pedindo a parte? Senador Walter. Vou dar uma parte. Deixa eu só aproveitar aqui, Flecha, para lhe permitir a parte, que eu vou encerrar também. Senador Blaio, uma coisa hoje ficou bem latente na reunião. Tá? Todo mundo apontava na direção de que o conforto para essa questão era exatamente a emenda constitucional, que é a gente amarrar. Até porque, quando Vossa Excelência fala, e tem razão, a PEC 599, que primeiro propôs isso aqui, é de 2012. O senador José Sarney abriu uma comissão em 2011. Abriu em 2011, uma comissão, inclusive, de notáveis, para discutir a questão do Pacto Federativo, meu caro Flecha, em 2011. Nós colhemos sugestões. Eu, por exemplo, em 2012 e 2013, conversei com todos os governadores desse país. Todos. Inclusive com o governador do seu estado, meu caro Flecha. Buscando, inclusive, ajudar ali a interpretação daquele estado. Então, assim, eu acho que nós amadurecemos o tema. Agora, o ponto central, senador Blágio, aí Vossa Excelência tem razão, é a gente identificar, desses 4 projetos, qual é a sequência que a gente vai adotar. Esse é que é o problema central. O problema de muita gente é que diz assim, se eu votar a resolução, aí nós estamos amarrando na PEC. Nós estamos botando outro condicionante na PEC, que é para poder dizer assim, o recurso aqui tem que ir para isso, para não ficar... E o Estado de Vossa Excelência sabe bem disso, que é a Lei Candir. Então, portanto, essas amarras, pelo menos o que eu senti hoje do ministro Levi, é que há uma concordância dele que a gente faça isso. Então, nós estaríamos discutir. Nós temos 4 matérias importantes que vão se relacionar, meu caro senador Blaio Maggi, com essa matéria, que é o projeto que veio da CPI, do HSBC, portanto, que aponta essa possibilidade de tirar esses recursos, o projeto que cria o Plano Nacional de Desenvolvimento, o projeto de resolução e a PEC. Além disso, a medida provisória que veio do governo. Portanto, de nossa parte, 4 matérias. A medida provisória vai tramitar aqui pelo menos 90 dias. Menos disso, eu acho difícil. Vai ter discussão na comissão, não sei o que e tal. Então, se a gente tiver a capacidade de aprovar a PEC, criando as condições, aí nós não vamos tomar mais aquele balão como nós tomamos na 599. Quando o governo identificou que a 599 no relatório nosso não era o que ele queria, o governo promoveu para matar a 599. Então agora nós temos chance, meu caro Flecha, de fazer diferente.
aprovar a emenda constitucional, traçando as diretrizes e constitucionalizando as garantias, caminhar para a resolução e caminhar, obviamente, para apreciar lá por último a medida provisória. Aí depois, inclusive, da gente ter levado para a medida provisória as intenções que nós colocamos na resolução, as intenções que nós colocamos, ou melhor, as medidas que nós colocamos na PEC e as questões que nós colocamos no projeto de resolução. Então, nós temos a oportunidade de fazer isso agora calçados. Essa que é a questão. E dessas coisas, senador Flecha, tem ainda uma oportunidade ímpar. Dos quatro projetos que nós estamos discutindo, em três, a última palavra será do Senado. O projeto vai lá para a Câmara e volta para cá. Por quê? A resolução já não precisa mais, ela sai daqui. Então, a PEC, o projeto da repatriação e a medida, aliás, a medida provisória, até a palavra não é nossa, mas o projeto de desenvolvimento do senador Fernando Bezerra é nosso. Então, nós temos a possibilidade de dar a palavra final em três. Então, a possibilidade da gente errar nisso aqui agora é pequena. Mas, portanto, a gente tem que ajustar os passos para a gente, inclusive, não dar passo em falso. Com a palavra, o senador Flecha Ribeiro. Senador Walter Pinheiro, ainda hoje pela manhã nós conversávamos sobre este assunto e aí eu quero estar ao lado da senadora Simone Tebet, com a preocupação que ela colocou aqui de nós votarmos de forma assodada a questão. Vossa Excelência, eu tenho dito lá no Pará que Vossa Excelência tem uma postura de olhar o Brasil como um todo e que, quando o relator da 599 falou claramente que não iria permitir que o Pará fosse diferenciado dos demais estados do norte. Punido, né? Punido. Diferenciado para pior. Punido, como Vossa Excelência disse, em relação aos estados do norte, que ou igualava-se a alíquota do ICMS, ou Vossa Excelência criaria a zona de livre comércio para que equiparasse o estado, então, aos demais. Que o Pará é o único estado da região norte que é isolado dos demais. Quer dizer, não tem zona de livre comércio, não tem zona franca, não tem nada no estado do Pará. E todos os outros estados da região o têm. Então, acredito, e Vossa Excelência nos dá tranquilidade, ainda hoje, pela manhã, conversava com o governador Jatene a esse respeito, e que Vossa Excelência, nós não vamos criar assodadamente fundos com recursos que não se sabe quantos somarão. Ninguém tem ideia disso. 25 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões, sim, mas a partir daí... Não, mas são finitos, senador. Depois disso, quem é que irá alimentar o fundo? Com que recursos esses fundos serão alimentados? Então, Vossa Excelência é, sem sombra de dúvida, um bastião, eu diria, nessa altura. A unificação do ICMS, o projeto, ela só pode ser feita depois de criados fundos constitucionais. Não dá mais para que os fundos que sejam criados, como esse que está sendo proposto, não sejam constitucionais, porque senão nós vamos repetir, como bem Vossa Excelência lembrou, a Lei Candir. A Lei Candir, que desde 1996 é para que o Congresso regulamente e ninguém consegue regulamentar. O problema não é do Executivo, o problema é nosso, porque a obrigação de regulamentar a Lei Candir é do Congresso Nacional e nós não o fazemos. Nós não o fazemos por pressão do Executivo, mas deveríamos, e pasmem, da Lei Candir, a maioria dos estados brasileiros se beneficiam. Quer dizer, os representantes dos seus estados estão legislando contra os interesses de cada um dos estados que aqui representa. Parabéns, senador Pinheiro, e tenho certeza absoluta
que Vossa Excelência vai estar alinhado conosco para que nós não façamos a aprovação da unificação do ICMS sem termos os fundos constitucionais. Essa é uma condição. Agora, por outro lado, viu, senador Flecha, eu tenho dito, inclusive disse isso hoje a meu líder, Delcídio do Amaral, eu, por exemplo, não vejo como passar, meu caro Anastasia, 2015 e a gente não resolver essa questão. Não dá mais. Vossa Excelência, inclusive, eu tive a oportunidade de procurar no debate do FPE, depois na própria questão aqui em 2011, com Vossa Excelência já pilotando ali, ajudando a gente. Então, assim, atravessar de 2015 não dá mais. Agora é ter calma, mas ao mesmo tempo marchar para resolver essa questão de uma vez por todas, com as peças e com as ferramentas corretas para não cometermos erros. Senador Anastasia, e aí encerro, por favor. Muito obrigado, eu agradeço a gentileza da parte, senador Walter Pinheiro. Também queria endossar os cumprimentos pelo seu esforço, que eu sou testemunha, como governador de Minas Gerais, da sua dedicação no mandato passado, na legislatura passada, coordenando, inclusive, a revisão do FPE, um trabalho imenso, hercúleo, que Vossa Excelência bem capitaneou. E agora concordo com a sua ponderação. Eu acho que a federação já está exágue, nós não temos mais condições de avançar. A revisão, a questão da guerra fiscal, a revisão das alíquotas tem de ser feita nesse ano 2015, o ambiente é propício para isso. Agora, é fato que o que nós estamos recebendo não está apropriado ainda, não podemos fazer nada do dia para a noite. Eu acredito que a comissão da federação, sob presidência de Vossa Excelência, está colaborando muito, os instrumentos estão à disposição, há boa vontade dos governadores, há um sentimento favorável da opinião pública, dos parlamentares, ou seja, estamos, como se diz em Minas, com a faca e o queijo à disposição para fazermos um trabalho... Até um docezinho, viu? Que a sobremesa que é melhor. Estamos, então, esperando para que esse ano resolva e terá todo o nosso apoio. Parabéns, senador Walter Pinheiro. Obrigado, senador Anastasia. Era isso, senador Paulo Paim. Acho que é importante... Essa é uma matéria decisiva, inclusive para o que essa batalha, tanto que Vossa Excelência empreende aqui na defesa dos trabalhadores por esse Brasil afora.